Saudações, pessoal, beleza? Bem-vindos a mais uma aula aqui no meu canal. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre coordenadas de um ponto médio, de um segmento de reta, tá? Dando continuidade aí na geometria analítica. Bom, eu poderia colocar aqui simplesmente a fórmula que é utilizada, mas eu acho importante vocês entenderem de onde vem essa fórmula. Essa fórmula vem dessa base aqui, do Teorema de Tales, tá? Assunto do ensino fundamental. O que é o Teorema de Tales? Bom, aí você dá uma pesquisada aí, tá bom? Teorema de Tales, para quem não lembra, mais ou menos aí, ó, você tem um feixe de paralelas, tá? Ou seja, um feixe de paralelas são pelo menos 3 retas paralelas, e aí você aplica a questão da proporcionalidade. É mais ou menos o que vai acontecer aqui, ó. Então eu tenho um segmento AB, tá? A letra M aqui, ó, representa o ponto médio, ou seja, esse segmento está sendo dividido exatamente ao meio. Cada ponto no plano cartesiano é formado por um par ordenado. Então aqui eu não estou trabalhando com números, eu coloquei letras para representar números. Então, por exemplo, o ponto A é formado por x1, y1, o ponto M, M1, M2 ou XY, o ponto B, X2, Y2, certo? Então, a gente vai pensar o seguinte, ó, esse segmento AM, ele está para o segmento MB ou BM, tanto faz. Vou colocar MB aqui. Assim como, essa leitura mesmo que estou fazendo, tá? AM está para MB, assim como, eu vou pegar aqui, ó, AM1, desculpa, A1 está para M1, ou seja, esse pedacinho aqui, ó. Então, eu estou pensando, é esse segmento aqui, ó, AM, ele está para o segmento A1, M1. Então, vou escrever aqui, ó, A1, M1. E esse segmento MB, ele está para esse segmento aqui, ó, M1, B1. Isso implica, aqui, ó, a gente dividiu um segmento pela metade, certo? Então, isso aqui representa 1. A1M1, essa parte aqui, certo? Então, eu tenho dois pontos aqui. Então, eu vou fazer a diferença desses pontos. X menos X1. X menos X1. Dividido. M1, B1. Ou seja, X2 menos X. Dá para enxergar? Dá. Isso vai ser equivalente. Agora eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou copiar, né, o x menos x1. X menos x1 igual. E o x2 menos x eu vou multiplicar por 1. Eu não preciso saber que número é. Qualquer número multiplicado por 1 é igual a ele próprio. Então, x2 menos x é igual a, vezes 1 é igual a x2 menos x. Então, vou escrever aqui x2 menos x, beleza? Agora, o nosso objetivo é isolar o x. Então, ó, aqui é negativo. Eu tenho uma equação. Eu vou passar esse x para o primeiro membro. Ele vai ficar positivo, operação inversa. Então, vai ficar x mais x. Então, eu vou ter 2x igual x2, que está no segundo membro. E esse menos x1 passa para o segundo membro, vai ficar positivo, mais x1. Isto é equivalente, o 2 multiplicando o x vai passar para o segundo membro, operação inversa, dividindo, isolo x, então x é igual
x2 mais x1 sobre 2. Então, essa expressão aqui, ó, x igual x2 mais x1 dividido por 2, serve para calcular o ponto médio da abscissa, certo? O M, ele é o ponto médio. Todo ponto é formado por um par ordenado. Então, é esse carinha aqui que eu estou calculando, beleza? Mantendo a mesma linha de raciocínio, o y, né, se eu aplicar o teorema de Tales, o y vai ser y2 mais y1 dividido por 2. Então, são essas duas fórmulas aqui, ó, que nós iremos usar para calcular o ponto médio de um segmento, certo? Meu celular está muito ruim, toda hora fica dando um negocinho aqui que eu tenho que passar o dedo. Então vamos fazer um exemplo. Determinar o ponto médio de A e B aqui, certo? Então vamos lá. Para eu calcular o ponto médio, eu tenho que fazer o x e o y, ou seja, a abscissa ordenada. Então, eu vou calcular o ponto médio, vou colocar aqui, ó, xm da abscissa é x2 mais x1. Então, x2 é menos 1 e o x1 é 3. Só que, na verdade, aqui tanto faz, né? x2 mais x1 ou x1 mais x2. É uma soma. A ordem das parcelas não vai alterar a soma, tá bom? Então, aqui você pode fazer 3 mais menos 1 ou menos 1 mais 3, tanto faz. Vou manter a linha de raciocínio aqui, ó. Vai ficar menos 1 mais x1, que é o 3, dividido por 2. Menos 1 mais 3 dá 2. 2 dividido por 2 dá 1. Então, o 1 é a abscissa aqui, beleza? Aí eu vou fazer a mesma coisa agora com y. y2 menos 6 mais y1 menos 2 dividido por 2. Menos 6 mais menos 2, eu estou ligando, ó, furadeira, ligar uma furadeira, já me atrapalhei aqui, ó. Então, menos 6 mais menos 2, estou juntando dois números negativos, dá menos 8 dividido por 2. Menos 8 dividido por 2 dá menos 4, certo? Então, o nosso ponto médio aqui, ó, dos pontos A e B, tem a abscissa 1 e ordenada menos 4. Mais um aqui. Dá para enxergar? Dá. Vamos fazer o x aqui, ó. Xm. Então, x2 é 1. Desculpa, menos 1. Então, fica menos 1 mais x1, 1 sobre 2, dividido por 2. Bom, menos 1 mais meio. Você pode fazer o MMC e tal, se você não lembrar. Só que se você tem menos 1 e está acrescentando meio, você vai ficar com meio, certo? Então, ficar... Opa, aqui é positivo, desculpa. Vai ficar com meio. Então, fica meio dividido por 2, tá? Quem não lembra aí, ó, geralmente o aluno faz assim, né? Coloca um aqui como denominador, aí conserva a fração de cima e multiplica invertendo aqui, né? O inverso de 2 sobre 1 é 1 sobre 2. 1 vezes 1 dá 1, 2 vezes 2, 4. Então, 1/4 representa a abscissa dos pontos A e B aqui. Fazendo agora do y.
y2, 2/3. Espera aí. Aqui era negativo mesmo, né? Porque menos 1, desculpa. Eu não sei por que que eu... Então é menos 1 aqui, ó. Então, negativo, positivo, dá negativo, tá? Agora sim, menos 1/4. Y, vamos lá. Cadê? 2/3. É esse barulho aí que me atrapalha. 2/3, né? Tô fazendo aqui y2. Mais y1. O y1, 1/3. Tudo isso dividido por 2. Como os denominadores são iguais aqui, ó, então a gente mantém o denominador e soma os numeradores. 2 mais 1, 3. Estou fazendo passo a passo, tá? Claro que quem tem facilidade aí já ganha tempo. 3 dividido por 3 dá 1 sobre 2. Certo? Então, o ponto médio aqui, ó, de A e B, vou colocar aqui embaixo, ó, M, quem é a abscissa? Menos 1/4. E a ordenada, 1 sobre 2. Beleza? Então é isso aí. Bons estudos.